Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza, mais um episódio do especial Malhação. Hoje iremos relembrar e analisar a primeira temporada da fase múltipla escolha, que foi pro ar dia 18 de outubro de 1999. E dando uma lida aqui, né, no Wikipedia, pra gente dar uma relembrada no enredo, né, que tá dizendo aqui, ó, após a demolição da Academia Malhação, o professor Paulo Pascoaletti compra toda a área do quarteirão e ergue uma filial do conceituado colégio e pré-vestibular múltipla escolha, onde adolescentes da classe média alta do Rio de Janeiro estão cursando o ensino médio, ou então fazem a sua preparação para o vestibular. Bom, aí vai indo aqui, né, falando sobre todos os personagens. E o casal principal era a Tatiana, interpretada pela Priscila Fantin, e o mocinho aí da história era o Rodrigo, interpretado pelo Mário Frias. E logo no primeiro episódio a gente é apresentado ali, né, a Tatiana, que inclusive é ela que vai narrando mais ou menos assim em primeira pessoa, né, o Guitarra? Acho que tinha também, né, essa... Como é que eu posso dizer? De narrativa, né? Que ela meio que ia narrando ali. Tanto que a abertura de Malhação, né? Quem... Abrindo já um parênteses, né? Teve aquela música que ficou por anos, né? Do Charlie Brown Jr., Te Levar, né? Que, putz, marcou ali, né? Toda a nossa geração e já tá, né? No nosso subconsciente, né? Te levar daqui, yeah. E a abertura ali era mostrado tipo o quarto da Tatiana, né, o Guitarra, que mostrava umas fotos ali. Era uma sacada legal também, né, o Guitarra? Exatamente, Oswaldo. Isso, na verdade, isso aí eu imaginava que era o quarto de alguém, mas nunca me flagrei de quem que era ali, né? Porque cada temporada mudava algumas locações e as casas dos personagens também mudavam. Mas realmente essa abertura aí, com essa pegada aí, mostrando cada porta-retrato apresentando o personagem, foi uma iniciativa bem legal, né? E se não me engano, nessa época aí, pelo que eu tava dando, até dei uma olhada antes, nessa época aí, para a virada de 2000, o núcleo tava lá com aquele cara lá, aquele ator, né, consagrado, que também era diretor e morreu lá em 2012, o Marcos Paulo, né? Ele que era o que responsável pelo núcleo aí da Malhação e tal, né? Nessa época. E é interessante ali essa abertura aí, não sei se foi uma ideia dele ou de quem que foi, mas realmente na temporada 2000 e 2001 eles ainda mantêm essa mesma abertura aí, só que aí vamos, né, conforme mudam os personagens, aí altera um pouco as fotos nos retratos ali, né? Então realmente foi uma pegada interessante, e esse negócio da Tatiana realmente ter esse negócio lá em primeira pessoa, realmente até eles tinham uma coisa que depois eles tiraram, né? Nas outras temporadas não aparece mais, que ela, alguns momentos assim, que tem dela lá pensando alguma coisa, aí eles colocam lá a voz, daquela voz lá, como se fosse ela pensando lá, Isso, é. com um pouco de eco, reverb, né? Isso aí era uma forma legal de apresentar ali, às vezes, o anseio do adolescente, que depois eles não usaram mais esse recurso nas temporadas seguintes, né? Era algo que eu achava bem bacana, né, Oswaldo? Era legal essa nova empreitada aí que eles estavam fazendo com a Malhação, depois que a Malhação tinha, né, já não era mais academia e ia se passar agora nesse múltiplo escolha aí. Sim, exatamente. Aí, pra ajudar a gente aqui, né, a gente tá recorrendo ao Wikipedia, que tá dizendo aqui, né, Tatiana, né, recém-chegada em uma nova cidade, reencontra sua amiga de infância Érica, que faz mistérios sobre o novo namorado. No primeiro dia de aula, Tati chega atrasada e se encontra com Rodrigo, apelido de rapaz de 18 anos, integrante do time de polo aquático do múltipla escolha, né? Bom, e esse primeiro episódio já foi legal pra caramba, né, Guitarra? Porque acho que você assistiu aí recentemente, né? Você viu aí, que tá até disponível no YouTube nesse presente momento, né? Pode ser que tirem aí por causa de direitos autorais. Mas pelas minhas lembranças aparece, né? Eles chegando ali, né, com caminhão de mudança, né? E somos apresentados à família dela, que é o Rubens, né? E eu não lembro agora o nome da mãe dela. E tem também o irmão, que é o Marquinhos, né, o Guitarra? Exatamente, Oswaldo, bem lembrado. Mostra isso, mostra também, tem uma cena lá inicial lá com o Pascoaletti, ele fala dele comentando esse negócio aí de agora estamos vindo com essa filial pra cá, finalmente, um negócio assim que é dito no começo, que aí a gente fica sabendo que naquela cidade ali onde se passa a Malhação lá,
vai ser a primeira vez lá a primeira unidade de múltipla escolha nessa cidade ali, né? E aí fica até por isso que essa primeira temporada que vai apresentar esse múltipla escolha pela primeira vez, né? E realmente esse núcleo da Tatiana é interessante, né? Tem ela ali, tem a mãe dela ali, pô, eu também esqueci, mas é uma atriz consagrada ainda, que faz a mãe dela ali, que inclusive tá até hoje, né? Fazendo trabalho na Globo aí, novela e tal. E nessa época ela já era uma atriz bastante já veterana, essa que faz a mãe e o pai, né? Que é o Paulo Gorgulho, esse eu lembro aí, porque, né? Tanto tempo que eu não vejo mais ele que eu acabei lembrando o nome do ator ali, né? E o irmão, né, o Marquinhos, e tem a empregada, acho que é Silvia Poguetti, o nome da atriz que faz também, e a empregada lá sempre está dividindo ali, no núcleo da Tatiana, ela está dividindo todos os momentos, né, momento lá de dificuldade lá, e pedreira, e os momentos de felicidade. Tanto é que essa atriz ainda vai fazer vai ficar boa parte também do tempo, e depois na temporada seguinte ali, fazendo uma ponta, né, ficam vários capítulos ali, na temporada seguinte também, né? Então é um núcleo interessante esse que eles mostram. E depois tem aquele núcleo ali, né? Que eu já acho que a gente pode até comentar melhor mais pra frente, que é aquele núcleo lá da Marina com o Mocotó, né? Que são irmãos, né? O Mocotó, ele que gerencia lá o guacamole, que depois nas outras temporadas vai até mudar ali o bar e tal. E realmente essas são as lembranças que eu tenho de começo, assim, essa apresentação da família, né, os problemas da família da Tatiana lá, né, e também isso que você falou, que você estava comentando ali, da apresentação desse Rodrigo. E outra coisa que é engraçado, né, Oswaldo, que aqui eu estou vendo aqui no texto que ele fala de polo aquático, né, realmente é polo aquático, mas na Malhação eles só falam waterpolo, né, Isso. É engraçado isso, né, Oswaldo? Não sei o que você... Quando você tava falando, tava pesquisando aqui, o nome da atriz ali que interpreta a mãe da Tatiana é a Lília Cabral, e o nome da personagem é Cláudia, né? Desculpem, que já faz tanto tempo que eu assisti essa temporada, mas eu não lembrava. Sem contar que eu nunca fui muito bom de decorar nome de atores, né? Bom, mas enfim, né? Aí temos também o núcleo jovem, né? Que também diversos outros personagens marcantes, né? Que tem o Touro, né? E já vamos fazer aqui também um parênteses, né? Já fica uma pergunta pro Guitar, não sei se ele se ligou nisso, né? Mas eu vi uma certa semelhança de alguns personagens com um personagem daquele filme American Pie, né? Que, por exemplo, né, o Toro, eu acho que ele foi meio inspirado naquele personagem que jogava lá, acho que lacrosse, né? Que era um cara tipo atleta, né? Mas meio bobão, mas com bom coração. Não sei se você viu ali uma certa semelhança, Guitarra. Sim. Não só nisso, mas também em alguns temas, né? Como, por exemplo, nessa temporada eu acho que não... Fora a coisa... A Érica, né? Que a gente vai comentar mais pra frente, que é abordada a questão sexual dela com mais ênfase, né? Nessa temporada também. Mas eles também ficam focando muito, né, na importância ali da virgindade para as moças. Isso. E tal, né? E os caras lá também querendo, né, já dar uma adentrada, né, nesse universo, digamos assim, e tentando assim, só que apesar que nessa temporada aí, comparado com as outras, até que não é um tema assim que eu achei que eles que aparece tanto assim, né? Mas ele aparece ali, né? Só que eles focam mais em outras coisas, assim, né? E aliás, essa temporada, Oswaldo, acho que foi também a que deu o pontapé inicial, mesmo antes da temporada 2000, deles investirem numa fórmula ali, que a gente até vai comentar mais pra frente, né? No enredo, onde a vilã, né? Porque aqui vai ser, até certo ponto da história, vai ser a Érica, né? Em que a vilã, ela acaba sendo até mais contundente, assim, do que um personagem vilão masculino, assim, né, nessa questão de tentar atrapalhar os protagonistas a todo custo, né. Então, acho que começou aí, né, que depois, se você for ver as outras temporadas ali, sempre tem eles focaram também em outras vilãs, né, Oswaldo? Sim, você lembrou bem, né, a Érica é um dos destaques, né, que é interpretada pela Samara Filippo, e como você lembrou bem, né, ela começa ali, né, com uma espécie de vilã, né, mas ela
ela era tão carismática, né, que acho que com o passar do tempo ali, acho que eles foram mudando ali, né, e trazendo ela já, né, pro lado do bem, entre aspas, ali, né. Aí também temos, né, diversos outros personagens marcantes que a gente não tem como não citar, pelo menos, né, que é o professor Pascoaletti, né, interpretado pelo grande ator Nuno Leal Maia. E tanto que esse personagem também ficou diversas temporadas, né? Saiu uma época e voltou depois também na temporada de 2004, né? Também personagem marcante, né? E nessa temporada aqui também temos a participação da Giovanna Antonelli, né? Que interpreta ali a diretora do Múltipla Escolha e professora e também filha do Pascoaletti, né? Ela tem também, né, um caso ali com outro professor, né, que é o Vitor, que é outro personagem também que marcou, né? Que é interpretado pelo, deixa eu ver aqui, Licurgo Espínola. Pelo menos tá escrito assim, não sei se eu tô pronunciando Isso. errado, né? E uma curiosidade, né, Guitardo, esse personagem aqui do Vitor Maia, ele ficou, né, na temporada 99, 2000, ele saiu. Aí depois ele voltou na temporada de 2008 interpretando um outro personagem nada a ver, né? Então isso era um dos pontos negativos dessa fase múltipla escolha, né? Porque às vezes uns atores voltavam interpretando outro personagem nada a ver, né, Guitarra? Sim, inclusive é interessante, Oswaldo, que eu até notei, acho que talvez você não lembre, porque deve ter feito bastante tempo que você viu essas temporadas, mas na temporada 2000, por exemplo, né, só para abrir os parênteses dos atores que voltam e aparecem sem mais nem menos, mas a temporada 2000 lá, tipo, tem lá um arco lá de uma criança de rua lá, e aí aparece uma senhora sendo assaltada lá e tal, e a mulher lá fica em dúvida se vai dar a queixa da polícia que foi roubado, não sei o que lá, e você vai ver lá a atriz lá, que tá fazendo esse papel lá de que vai ser roubada lá, vai aparecer na temporada seguinte, que é a atriz que faz a Dona Vilma, né? Então os caras... Não sabia não, na de 2000 mesmo, Guitarra? Tem um arco lá, acho que... Interessante, não tinha me ligado que era ela, não. Acho que ela é assaltada até por um personagem com nome até estrambólico, o nome do personagem é Bileco, né? Ela é Acho que é assaltada... Bilico, né? Bilico, né? Isso, Bilico, até enganei. É tão zoado o nome que até errei. Isso, exatamente, Oswaldo. Então tinha isso daí, né? Realmente, e é engraçado, né? Que nessa temporada de 99, se não me engano, ou era na de 2000, não, é a nota de 2000, que nessa ele ainda é um personagem bem carismático, esse professor de matemática, né? Mas na temporada 2000 ele volta até mais zoeiro e tal, né? Sim. Aí, como eu via, ele chama o Guto lá de Monstro do Pântano. Isso. E como eu vi invertido, assim, né? Eu não sabia, mas pensei, porra, que tem essa rivalidade não entendia, né? Porque a personagem da Isla, ela some, né? Na temporada 2000 ela não tá, né? Aí eu falei, pô, que tem essa zoeira? Aí depois quando eu vi 99, eu falei, aí que a gente começa a entender o negócio, né? Que aí essa professora Isla namora com o professor Vitor, né? Mas depois ela acaba... eles têm muitas... Realmente é um casal que não tinha uma, entre aspas, química, né? E aí eles acabam... A filha dele lá também, na hora que ele quer namorar com a professora Isa, a filha dele também faz um monte de presepado lá com ele, né? Pra atrapalhar. Sim, tem crianças legais na Malhação, mas essa filha dele aí, tanto na temporada 99 quanto 2000, eu achei uma das crianças mais penteiras da Malhação. Tanto é que o Fernandinho e outras crianças que tem depois, eu acho mais de boas, né? Essa filha dele realmente tem que dar um troféu aí, porque o roteiro aí fez ela chata pra cacete. E tem isso também, né, Zolda? Aí acaba, né, separando o professor Vitor lá da professora Isa lá e tal, e aí essa Isa ela acaba se casando com o Guto, que é o professor lá de Walter Polo, né, que inclusive quem faz bastante influencia, não é a palavra, mas quem tem bastante gana que vença, né, e que torce pra caramba pra esse waterpolo é até o próprio Pascoaletti. Isso, né, o cara coloca até a touquinha lá nos jogos. Exatamente. Então ele acaba sendo também, né? Esse Pascoaletti acaba sendo um personagem engraçado, né? Um personagem que quando ele vai embora, eles têm que preencher de algum jeito, né? Nas outras temporadas, porque é icônico também esse Pascoaletti. Né? Eu achava um personagem bem interessante. E outra que eu esqueci de falar, Oswaldo,
Só que eu acho que é importante mencionar, porque ela vai ter um peso aí nessa história aí também, né? Querendo ou não, entre os personagens principais, é aquela tal de. Eu não lembro o nome da atriz, que faz a tal de Mary lá, né? Que depois vai virar modelo lá na Sim. temporada seguinte, né? Que aí fica dando ensino ao professor, né? Você lembra? Putz, bem lembrado. Que era a Marilu, né? Isso, Marilu, que depois ela só quer Eu se tô chamar de Mary. com a ficha aqui, o nome da atriz é Carolina Branches. Isso. Ah, e outro personagem, né, que marcou a época também, que até ficou, né, diversas temporadas, é o próprio professor, né, o Guto, lá, né, de Educação Física, né, que na temporada de 99 e 2000 ele treina ali a equipe de waterpolo, e de 2001, bom, aí não vamos ficar também adiantando, vamos focar mais na de 99. E tem toda a rivalidade dele, né, com o Vitor lá, e tem essa equipe de waterpolo que eu acho que era um arco legal também, né, Guitardo, que eles focam bastante no ano ali letivo, né? Que os caras querem ganhar, acho que o tetracampeonato, né? Aí tem Isso, toda aquela exatamente. birra lá também do Vitor com ele, que fica também falando, pô, mas vocês estão, né? Os caras têm que estudar ali pro vestibular, né? E o Guto, não, mas temos que ganhar o tetracampeonato, né? E tem umas desavenças. Aí sempre depois eles vão, e aí, Pascoalete, como é que fica isso daí, né? Aí ele, mas não, temos que ganhar, né? O Interpol, mas também não podemos deixar, né, de estudar. Aí, mas o múltipla escolha não é conhecido, né, por aprovar, né, o número X lá de alunos, né? Então, também é um arco legal, né, Guitarra? Sim. Só que aí começa a entrar também umas coisas, umas contradições ali, né? Tipo, que eu acho que o roteiro nem se toca nisso, né? Porque, tipo, por exemplo, se eles estão mostrando lá no começo, né? Que é a primeira, que esse é o primeiro ano lá do múltiplo escolha, que até mostra abrindo o múltiplo escolha na cidade. Como é que os caras já eram tetra? Esse é o primeiro ano dos caras, né? E fora Pô, uma até é coisa. bem verdade, Guitarra, não tinha parado pra pensar. Só se era de uma outra unidade e transferiram, né? Só se for isso, né? Nesse caso ainda dá pra dizer isso, né, se quisessem ideia. Eu acho que no final é tantos capítulos, né? Que eu acho que eles acabam nem se tocando desse detalhe e tal, né? E outra coisa que eu achei também meio nada a ver, assim, não sei se você notou, assim, é que, pô, né, você vê lá que o colégio ele é todo, né, chique, digamos assim, né? Porque é um Sim. colégio particular que tem um convênio com um clube lá, que eles fazem waterpolo e é tão chique que em vez dos caras, por exemplo, ter aula de inglês lá, como tem no Planalto, os caras têm aula de francês lá e tal, com o tal de Nilmar, né? Acho que é primeira Puta, temporada. bem lembrado esse personagem, então era engraçado também. Então, aí o colégio tem tudo isso, aí, só que aí, tipo, eles vão falar assim, aí quando tem o negócio de passar de ano, né? Pô, mas a tua média, você tem que tirar 6, senão você não passa de ano. Pô, pode ser que, sei lá, se não tocar nisso, mas nos anos que eu estudei em colégio particular, a média era sempre 7, assim, É, na o meu faculdade também, também. Guitarra. Então fica só sobre nada a ver, né? O colégio particular do chique lá, com aula de francês e tal, com clube e a média é C. Nada a ver, mas é tipo assim, só que é tipo, um troço que não chega a atrapalhar, né? É um troço Sim. que só você prestar mais atenção, que você fala, pô, o que é isso? Mas não é um troço que, né? Porra. Sim. Curiosidades aí. E outro arco também que marcou nessa temporada, não sei se vai lembrar, eu acho que é aquele arco lá daquele morador de rua lá, que depois a mulher dele, a esposa dele encontra ele lá depois do arco dele se resolver, né? E depois descobre lá que a filhinha dele morreu lá e tal, que a filha dele era uma criança lá e tal. E aí ele conta essa história pra Tatiana lá, e não sei se Sim. você lembra disso aí. Lembro. Então teve esse arco aí também, teve marcante, né? Que inclusive a Erika trata o cara, ele acha a identidade da Erika, acho que perdida em algum lugar, ele vai entregar pra ela, sou ladrão, cadê a polícia? Ela faz o maior escarcel. Eu não lembro se foi nesse mesmo arco lá que o Toro e uns outros caras espancam lá uns moradores de rua. Isso, que eles falam lá que vão mostrar, que eles querem mostrar e tal, mas aí depois chega depois pra impedir lá não lembro se é o Rodrigo Atati quem que é, que diz que, não, isso daí tá errado, imagina, eles vão se vingar. E aí tem um lance assim. Aí também temos, né, um arco ali importante que até na próxima temporada vai ter um peso a mais, né? Que tem aquele arco ali que a Erika se envolve com um personagem chamado Papaléguas, né? Sim. Que faz...
racha de carro, né? Aí o touro entra nessa, aí o cara até acaba perdendo a carteira, né? Mas aí na próxima temporada a gente vai falar, né, o que resultou esse relacionamento da Erika com esse Papaléguas, né? Bom, aí outro personagem marcante também, né? Um não, né? Mais dois aqui, né? De outro arco também, que a gente não pode deixar de lembrar, né? Que foi o do Sávio, que era o filho ali do Seu Santos, que era o porteiro ali do Múltipla Escolha, né? Então ele ganhou bolsa ali no Múltipla Escolha, né? Mas como ele era um excelente aluno, né? Mas por ser, né, pobre ali, negro, sim, sofria ali de preconceito e tal. Aí acho que também acho que mais ou menos no meio ali da temporada entra uma nova personagem, né? Que é a Heloísa, interpretada pela... Como é que chama mesmo ela, Guitarra? Ah, Fernanda Souza. Isso, que tinha se tornado ali conhecida, né, naquela novela Chiquititas, né, que aquela já tinha crescido e tal, e fez uma ótima atuação. Aí o pai, né, do Sávio era contra o namoro. Não vai namorar, a menina é rica, né, não deixava o cara sair pra nada, né. Aí tinha até um aniversário, uma festa que ia rolar lá na casa da Tati, aí ele queria ir, aí o pai dele, não, você não vai, né, aí ele se ri, não, eu vou sim, né, eu também tenho o direito de me divertir, né, eu estudo lá, mas é festa de bacana, né, ele, pô, mas eu estudo lá, tá, por que eu não tenho direito, né, aí ele acaba convencendo o pai, inclusive essa festa é bem marcante, bem legal lá, né, aí ele acaba ficando com ela e tem esse arco aí, né, dos dois lá, né. Sim, exatamente, Oswaldo. É bem lembrado. Na verdade, o sábio acaba entrando, não é em conflito, acaba entrando em discordância, digamos assim, com o pai em várias questões, e essa do clube é uma delas. Não, filho, isso daí é clube de bacanas, tem que saber seu lugar no mundo, sei lá. E aí é engraçado, né, porque eles ficam lá de revelar um negócio lá, por que inclusive na temporada 2000 eles também seguram isso, né, porque na temporada 2000 vai voltar esse Santos, né, que é o pai do sábio, e o sábio volta. E eles ficam, eu não sei se os roteiristas esqueceram, era tanta arco diferente, tantos personagens, e acabaram que eles iam desenvolver isso e não desenvolveram, que eles iam revelar, né, qual que era a grande gratidão lá, o que o Pascoaletti tinha feito no passado pro pai do cara lá, que o Pascoaletti era tão agradecido, né, que até deixava o filho dele ter bolsa e tal, eles diziam, um dia você... eles ficam fazendo o maior mistério, né? Por que você é tão grato? Até o sábio pergunta, né? Porque o senhor só pode se ajoelhar pro seu Pascoal. E eles ficaram, né, Oswaldo? Eles ficaram de revelar qual que era a relação do passado que tinha entre o Pascoaletti e o. Eu não lembro disso daí, não, Guitarra. Acho que eu tenho até que rever isso daí. Mas pelo que você reassistiu, nem é revelado isso daí. Acho que esqueceram, Oswaldo, porque no final da temporada 2000, ele e o pai vão embora lá do Escolha e nem tocam mais no assunto. Ficou um mistério ali. Exatamente. Então, e tem também, esse sábio aí também, ele ainda sofre lá, no começo lá, quase que sofre umas consequências daquela zoeira, né, do Perereco, do Marquinhos lá, que eles resolvem jogar um suco tosco pra cacete lá no... De uva, né, tipo um tangue ali na caixa sabor do sei lá o quê, né. Aí só sai, pela torneira só sai aquele suco, né, então... Aí o Pascoal fica, ai, que feio, você me preservado. E aí ele fica, e ele vê, né? Quem fez, ele não dedura lá, e o pai dele fica pé da vida, né? Sávio, não sei o que lá. Aí fica lá dando a tradição de moral dele lá. E quando o Sávio se envolve ali com a Elo, depois, né? Que nessa festa aí que você comentou, a mãe da Elo também é mó arrogante, né? Isso aí não é namorado pra você, vou te tirar do colégio. E tenta tirar do colégio. Sim, Mas aí não tira, né? Então realmente, essa temporada aí teve esses personagens aí e esses arcos, né? Que foram arcos bastante marcantes, né? E que infelizmente acontece mesmo na vida real, né? Sim. Infelizmente são coisas aí que já começavam, né, nessa temporada a tocar nos temas mais sensíveis ali, né? Dessa diferença, por exemplo, de financeira, né? De você envolver com uma pessoa, uma classe totalmente diferente, né? E as pessoas em volta, como é que reagiriam, né? Então realmente foi bem importante. E tem aquele negócio, né, também, né? Não sei se a gente comentou, que a Erika, ela começa, né, namorando com o Rodrigo lá, e aí depois ela tenta fazer de tudo lá para o Rodrigo não ficar com a Tatiana. Ela até chega
ter umas, entre aspas, né, noites de amor. Tem até o lance, né, Oswaldo, que eles mencionam bastante lá da piscina, e ainda tá tirando com ela, pô, mas você não ama ela, mas você tá na piscina lá com ela, você foi, não sei o que lá. E fica cobrando o cara, e o cara fica meio com cara de trouxa ali, porque realmente é um argumento bom, né? Tipo, ama outro lá, mas fica, né, cede aos encantos lá da gostosa. Então é interessante isso aí também, né? Aí, se não me falha a memória, acho que o Toro chegou a namorar um pouco também a Tatiana, né? Numa época ali. Isso, exatamente. Aí a Erika ainda tenta, né? Quando ela sofre lá um acidente, não lembro como lá, que fica, acho que. Ah, quando ela sofre, lembrei. Quando ela sofre aquele acidente do carro lá com o Papalégua lá e tal, que depois ela fica um tempo fora lá e depois quando ela volta lá, acho que não é muleta, mas é um andador lá que ela tá andando lá e tal, ela se faz ainda de boazinha, né? Diz, eu esqueci isso aí, deixa de ser feliz. Mas na verdade ela quer se vingar e quer usar o cara lá como escada pra tentar atrapalhar depois deles, né? É verdade, tem isso também. Ó, aí outro arco também marcante, né, que dessa temporada é do relacionamento ali do Marquinhos com a irmã do Mocotó, né, que é a Marina, e a Marina era a menina ali que todo mundo tirava sarro, né, chamava, acho que de caipira e tal, né? E o melhor amigo lá do Marquinhos ficava, essa Jeca, acho que chamava ela de Jeca, né? Jequinha. Isso, aí esse Marquinhos também tirava sarro e tal, mas no fundo ele gostava dela, né, aí até ele conseguir, né, assumir ali que ele gostava dela e aquele perereca chato pra cacete, né, vai ficando com ela, ah, guitarra, não teve isso daí? Sim, aí é bom que você tenha mencionado isso, porque a gente já ia esquecer de outro, talvez o tema, um dos temas mais importantes ali que eles abordaram ali nessa temporada do Marquinhos da Marina, que é o negócio da relação sem camisinha e da virgindade. Agora eu lembrei por que eu tô lembrando de virgindade, porque esse negócio da virgindade é mencionado bastante lá também desse Marquinhos lá e dessa Marina aí, que eles nunca tinham dado, né, uma chapuletada ali. E também, né, nesse lance lá do Marquinhos da Marina, não dá para esquecer que essa Marina aí, né, para quem gosta de fazer conexão com as antigas temporadas anteriores de Malhação, ela é irmã do personagem Mocotó ali, né, que é o cara que, até o momento que ele antes dele sair da temporada, é ele que é dono ali do Guacamole, né? Que até aquele momento lá e na temporada 2000 também, é um restaurante mexicano, né? Isso. E aí esse Mocotó também, nessa temporada aí especificamente, ele vive querendo, né, proteger a irmã aí, porque a irmã veio do interior mesmo, né? E os caras, e todo mundo fica tirando sarro, essa Jeca, não sei o que lá, até o Marquinho, né? Ela até sofre um pouco lá. E aí nessa temporada que é apresentado lá o cachorro dela, o Pega Leve, aí o Mocotó ainda pega e tenta dar o cachorro pra alguém, aí a Marina fica triste pra cacete, aí ele recupera o cachorro lá na maior dificuldade lá. Sim. Ele recupera esse Pega Leve, então, né, teve isso também, aí quando o Mocotó, ele abandona a temporada, né, que inclusive é engraçado, né, eu tenho até que mencionar isso aí, que aí ele diz lá, o que o Mocotó tá fazendo? Aí esse cara faz o maior mistério na temporada, eles querem deixar lá uma suspeita lá de que eles estão traficando drogas no colégio lá e tal, aí jogam a suspeita em cima do Mocotó, porque parece que ele tem uns negócios estranhos lá com o senhor lá, aí tenta jogar também a suspeita lá pra gente, né, que tá vendo a Malhação lá e não sabe quem que é, né, que é o que tá traficando droga no colégio, que encontraram um pacote de drogas no colégio ali, depois, né, é revelado lá que na verdade quem tava fornecendo droga era o pipoqueiro do colégio, lembra disso aí? Não lembro. E outra coisa também que eu lembro, guitarra, acho que na temporada anterior, como eu falei, né, as outras eu assistia de vez em quando, mas eu lembro que o Mocotó, ele namorava uma personagem que se chamava Cacau, né, que era até uma loira bonita pra caramba, né? Aí eu lembro que eles até casam, mas aí na temporada de 99 inventaram que ela viajou, acho que pra Alemanha e o cara ficou aqui, né? Isso. Aí tinha, né, um pouco dessas palhaçadas às vezes na Malhação, né? Os caras casavam e tal, aí um se separava do outro lá, ou dava uma desculpa tapa-furde ali. Aí tanto que acho que até no meio da temporada aí o Mocotó, não tá aguentando de saudade, que ele recebe uma carta, vou viajar, não sei se era pra Alemanha pra encontrar. Aí acontece até um bagulho meio absurdo, né? Pô, ele deixa a irmã dele ficar morando na casa do namorado dela, né?
Ah, sim, não. E aí, só complementando uma coisa que você falou e já dando sequência exatamente do que você está falando. Essa atriz aí, né, que eu até tava lembrando, realmente ela é lindíssima, essa atriz. Ela tinha sido até Paquita antes de também, que Ah, nem a não Letícia sabia não, Spiller, ela né? era Paquita, Vitor? Antes dela se atuar em Malhação, sim. Sim. Ela tinha sido Paquita da Xuxa ali, que nem a Letícia Spiller, né, que todo mundo falou. O nome da atriz é Juliana Baroni, inclusive. Ah, bem lembrado. E falando nisso, né, só desse negócio de deixar morar na casa ali também, né? É engraçado que, tipo, ele ainda fala, né? Ah, me promete que você não vai desvirginar minha irmã. Aí ele promete isso pro Mocotó e promete também pro próprio pai dele lá, mas fica meio óbvio, né? Que aí ela começa também a frequentar o quarto dele, aí eles não resistem lá e acabam, né? É. Mandando ver. Não, e até tem um troço engraçado que eles comentam até meio que por cima assim, nossa, o Marquinhos toda noite tá fazendo xixi na cama e tal. Aí chega lá o pai, aí chega lá o pai do Marquinhos e fala, não, isso aí quando você é menino, aí tu te explicar, né? Aí você sonha lá com umas meninas. Então é engraçado, né? Que aí eles dão a ênfase, mas na verdade era que ele já tava, né, com a Marina ali. E é nessa, não lembro se já revela. Ah, acho que já revelado aí que ela acaba até engravidando ali Sim, a, é. a Marina, né? E uma coisa que quase a gente esqueceu de mencionar também, Oswaldo, que acho que é a grande vilã que eles tentaram fazer pra essa temporada vai ser a tia do Marquinhos, né? Que tem um caso lá com o pai dele. Aí no final ela ainda quer que tenta levar a Marina pra uma clínica de aborto pra tirar criança e Bem tal. lembrado. E essa personagem aí, e aí vive pelas costas da Cláudia, né, que é a mãe do Marquinho, se faz lá de gente boa Que com era ela. Alberta, né, o nome dela. Isso, exatamente. Né, exatamente, bem lembrado. E aí no final Não, e era mostra. legal, né, o guitarra dessas as cenas ali que o Ruben com a Alberta lá, ela dando em cima do cara, né, na casa dele e a esposa na cozinha lá, né? Era uma. Ah, sim, a empregada até acaba descobrindo antes, né? E aí a gente fica achando que a empregada vai contar alguma coisa, mas ela segura a onda e no final a própria Alberta revela lá, e aí, Que eles já tinham óbvio, tido né? um caso, né? Sim, tinha ficado por anos, né? E depois. E aí acabam. E ela ainda perdoa ele. Agora eu até esqueci disso. A Cláudia, antes que comece a temporada, com a Cláudia lá deixando o marido para fora, morar fora de casa, porque ele tinha sido pego no flagra traindo a esposa com uma mulher, né? Ela, depois de um tempão ali, ela consegue perdoar o cara lá e tal, e aí ele fica Ah, é, puta, bem desempregado. lembrado. Não lembrava disso daí não, guitarra. Agora que você me falou, lembrei. Sim, até ele se fode ali, que ele fica desempregado. Aí a Cláudia, a mãe do Marquinhos, começa a trabalhar, mas aí ele não consegue emprego, demora. Ele só vai conseguir trabalhar. Ele também faz um maior mistério lá, né, nessa época aí, nesse arco aí das drogas lá. Ele ainda tenta jogar a suspeita em cima desse Ruben, né? Que ele arranja emprego bem na época, só que ele não quer contar que ele virou taxista, né? E como a gente não sabe, a gente acha que ele que tá trabalhando com droga também, que Sim. parece todo dia com dinheiro. Então foram uns arcos aí que se interligavam que eram bem feitos, né? Ah, e as atuações aí desses atores, né? Da Alberta, do Ruben, da Cláudia, eram sensacionais, né, guitarra? Isso que era o legal, né? Sim, Esses atores levavam a sério, né? Mesmo sendo uma novela ali para adolescentes, mas eles encaravam como uma novela mesmo, né? Interpretavam pra valer ali, né? Não sim, fazia de má vontade, né? era convincente, você comprava ali o negócio, né? Não era um negócio mal feito, né? E nas outras também, né? Até na 2001, que eu não, né, realmente eu não curto os protagonistas e tal, até na 2001 esses personagens aí que vão fazer os pais e tal, que eles escolheram para seus pais também, né, eu achei, na minha opinião, que eles mandaram bem, assim, no que eles se propuseram. E nessa de 99 também, né? Os pais ali estão, parece que sempre preocupados e tal, né? Ah, e tem uma curiosidade aí para falar também do Mocotó que eu queria mencionar, que aí tem uma entrevista lá que eu vi esses dias lá do André Marques, né, que fazia o Mocotó e tal, que ele falou que nessa época aí que era até para ele ficar mais tempos, assim, mais anos na Malhação e tal, porque o pessoal gostava do personagem do Mocotó, mas que ele já não estava aguentando mais ficar só na Malhação, aí ele que falou que ele queria ver como é que era ser apresentador do vídeo show, né, e aí por isso que
acontece isso aí que você comentou antes, né? Essas desculpas farrapadas, tô na Alemanha, ela tá me chamando, agora eu vou pra Alemanha. Aí o personagem some do nada, né? Não, e uma curiosidade, não sei se você soube que na temporada de 2012 o personagem Mocotó ele fez uma participação especial ali no começo da temporada, né? Não sei se você soube Não disso. Não, é bom saber, né? Porque nessa época de 2012 eu já não via mais Malhação, mas interessante, né? Será que tem no YouTube algum trecho, será? Eu não sei, aí tem que dar uma pesquisada. Eu lembro que eu até assisti, né? A Ah, temporada começa com ele, né? E depois quando ele sai ali, eu também já até parei de assistir, né? Mas é outra coisa também absurda também, o Guitarra. Ele volta, mas não ah, citam nada da esposa dele, né? Da Cacau e tal. Dá pra saber o que aconteceu com o cara, né? Aí nessa nova tem. versão ele virou um ator ali, um comediante daqueles stand-up comedy, né? Nossa. Como você falou, né? Os caras podiam, né? Pelo menos, aproveitar que o personagem tinha uma história lá na Malhação e revelar um pouco, né? O que aconteceu lá com a Cacau e tal, Se né? separou, não, né? Também não cita nada da irmã dele, a Marina, né? Então, fica uns vácuos, né? Foda assim, É, né? Mas é interessante isso, mas talvez valha pela curiosidade. sim, sim. Vou dar uma olhada aí Dá uma fuçada, de repente tem aí, né? Pela internet pra dar uma olhada aí, né? E esse Mocotó também é outra coisa que é engraçada aí, que depois quando eles estão resolvendo aquele arco das drogas lá, né, que vai revelar depois lá, aquilo que eles achavam que o Marquinho traficava, na verdade, ele vivia com um pacote de camisinha e tal, né? E depois eles revelam lá que, como eu falei antes, né? Que o Ruben também não era droga, e que ele era taxista. Aí o lance misterioso do Mocotó lá, não sei se você lembra, porque faz tempo que você viu, né? Que é até Ah, que ele fazia stripper, né? isso, era isso que ele fazia. Aí, putz, é foda que de repente o pessoal fica curioso e vai lá ver o que que é. Acho que é a Marina, fica desconfiado, sei lá quem. Puta, e era a irmã, né? Que ele sempre dizia, não vai ser uma mulher fácil, não sei o que lá, dizia pra ela, e o cara lá fazendo strip lá. Então foi até engraçado essa saída aí, que sai, se não me engano, e pouco depois disso que ele vaza da temporada. Bom, que a temporada é grande, né? Tem várias outras coisas que infelizmente não vai dar pra gente relembrar tudo, mas acho que vamos falar aqui mais ou menos o final aqui do arco aqui de algumas pessoas, né? Que pra já dar a deixa pra temporada de 2000, que é uma continuação direta. Então a Tatiana no final acaba, né? Ficando mesmo com o Rodrigo. A Erika começa a namorar ali com o Toro, né? Se não me falha a memória ali no final da temporada. A Isa, né, que é a filha do Pascoalete, acaba saindo fora, né, mas casa com o Guto, né, que é o professor de educação física ali, né, de waterpolo, mas ela desaparece ali, né, ele só citam, né, que ele ainda é casado com ela ali na temporada de 2000. Aí, o que mais que teve, Guitarra, né, de final ali? Os pais lá do Marquinho, de fato, eles acabam se separando, né, com a Isso, história da traição. A Marina, ela teve, se não me engano, lá no final da temporada, ela tem um filho lá, não lembro se é no último capítulo ou nos últimos. Não, Ela se eu não tem me um engano, filho acho lá. que na temporada de 2000, acho que no primeiro episódio ela ainda tá grávida ainda, eu acho. Com mó barrigão. Então, me enganei. Então é revelado que ela tá grávida, né? Mas aí a tia dela tentou fazer um aborto, só que o pai, o Marquinho e o pai dele chegam bem na hora lá pra impedir. Deixa eu ver quais os outros personagens aqui, peraí. O Sávio namora, né? Ainda tá namorando com a Elo, né? No começo ali Exatamente. da temporada 2000, né? Aquela personagem Marilu sai fora também, acho que ela já era aprovada, ela já tinha feito, ela estudava lá, mas ela já era uma aluna CDF, né? Então ela já sai fora essa temporada, embora ela vá voltar, vai voltar para fazer uma... Participação especial ali em 2000, né? Isso, Mas ela isso. era modelo também, né, era Guitarra? A Então, ela vai personagem, virar né? modelo, na verdade, nessa temporada de 2000. Em 99, ela tem vontade de ser, porque tem uns caras lá contratando e ela chega a desfilar lá no evento do colégio e tal. Aí, inclusive, aquela Isa, né, que rivaliza com ela por causa do professor Vitor lá, Ah, ela é fica pé da verdade. vida que tiver ela na passarela. Engraçado essa parte, né? O que você estava fazendo nessa época, Guitarra, em 99? Se você começou a assistir ela pela essa temporada, ou se foi na de 2000? Comecei, na verdade, assim, né? Quando a Malhação
de fato começou, né? Começou lá, como a gente já comentou naquele episódio lá que a gente tá falando sobre a temporada 95, começou em 95, né? Mas nessa época aí, como eu te falei, eu não assistia, né? Não conhecia. E eu fui pegar, assim, cheguei a ver no final dos anos 90 eu vi alguns resquícios, assim, sabe? De algumas temporadas, mas não parava para assistir, assim, por exemplo, eu sabia da existência lá do Mocotó e tal, né? Mas não era um troço, assim, que eu parava, assim, eu vou acompanhar, né? Realmente, como você falou, eu comecei a acompanhar exatamente mais quando eu já estava no segundo grau, né? Em 99 ali, aí comecei aquela temporada lá quando virou, saiu de academia e virou múltipla escolha, né? Que, na minha opinião, né? Para mim foi a melhor fase da Malhação até hoje, né? Porque Malhação mudou muito, mas depois a gente fala a respeito. Mas essa época aí era uma época, na minha opinião, né? Que era uma época muito legal. E sim, nessa época eu estava no segundo grau, fazia ali, como eu tinha reprovado a sexta série lá em 95, né? Em matemática, eu tava, já era para estar no segundo ano aí do segundo grau nesse ano aí de 99, mas eu estava então no primeiro ano, né? Do segundo grau lá em 99. Então eu estava fazendo o meu primeiro ano ali de segundo grau e realmente, né, eu estudava à noite, né, porque era o plano para eu trabalhar era de dia, né, mas embora naquele ano de noite eu acabei não arranjando emprego e tal, mas foi a primeira vez também que eu estava estudando à noite, né. Todo o meu todo o meu segundo grau eu estudei à noite, né, com a intenção de trabalhar de dia e tal, assim. Então foi o primeiro ano que eu estava na minha vida saindo, né, de estudar ou de tarde ou de manhã, que era o que eu tinha estudado antes, estava estudando à noite, e aí eu assistia Malhação e logo depois de assistir Malhação eu ia para o colégio ali estudar, né? Eu passava a noite toda estudando e era uma época assim, até deixo esse parênteses aqui, uma opinião só e já retorno a palavra, era uma época, na minha opinião, que não só a Malhação, mas outras novelas também, era para mim, eu acho que uma era de ouro da dramaturgia, que eu lembro que eu, não sei se isso acontecia com Malhação, mas eu acho que sim também. Eu lembro que nessa época aí, se eu perdi alguma coisa de novela e tal, eu até tinha videocassete, né, eu programava para gravar, e quando eu voltava para casa, eu assistia lá o que tinha sido gravado na fita naquele dia, né, então todo dia deixava lá para gravar alguma novela, alguma coisa, então foi uma fase muito boa, na minha opinião, e era isso que eu fazia, né, na época eu estava estudando à noite ali no segundo grau, Oswaldo, e você? Eu também tenho uma história parecida, né? Eu também assisti ali uns episódios ou outro da fase ali da academia, né? Que foi de 95 até 97. 97 não, 98. Aí teve também aquela fase, né? Que tentaram até fazer uma parte ao vivo, né? Fazendo até interação ali com o pessoal que ligava e tal. Mas aí eu lembro que em 99 eu também estava no primeiro ano ali, né? Do colegial. E nessa época ainda chamava colegial, né? Bom, enfim, mas eu lembro que começaram a fazer, né, uma propaganda grande ali, né, na Rede Globo. Nova fase de Malhação, né? Agora Malhação virou múltipla escolha, né? Porque aí eles mudaram, né, o cenário ali, né? Não ia se passar mais dentro de uma academia e seria ali numa escola que teria ali turmas do primeiro ao terceiro ano, né? E conquistou, né, uma galera grande, né, e eu fazia parte do público-alvo, né, porque como eu e o Guitarra já comentamos aí, a gente estava no primeiro ano, né, então a gente acabava se identificando ali, né, com aquele mundo que era apresentado nessas primeiras temporadas, né, pô, e eu não perdia um episódio também, e eu fazia esse mesmo esquema também, Guitarra, às vezes que eu não ia perder, eu programava ali pra gravar. Pô, então é isso daí, né, Guitarra, pô, é uma nostalgia pura, você que assistiu recentemente, assim, o que você acha, Guitarra, quando você reassistiu com a cabeça que você tem hoje, assim? Qual que é a sua análise? Sim, eu vejo muitas coisas que realmente eu consigo perceber mais aquilo que eu falei no episódio anterior, né? O porquê dessas consequências, né? Que tem ali nas mensagens educativas da Malhação, né? Por exemplo, até quase esquecendo de falar, mas a grande consequência, por exemplo, dessa temporada aí, que aconteceu nessa temporada, foi o caso do cara lá que era virgem lá e achou que ia, né, com a namorada na primeira vez não ia acontecer nada e quando viu engravidou a menina. Então, apesar de não ser como nas outras temporadas, né, que vai ter doença, o cara, Sim. a gente ficando, né, paraplégico e tudo mais, mas também é uma consequência ali de um ato impensado ali, né? O cara foi lá sem camisinha e deu. Que deu hoje em deu. dia, né, tá mais comum do que Sim. anteriormente, né? Exatamente, a galera não tá nem aí, né?
Então, qual que é a sua nota aí, guitarra, pra essa temporada aí? Eu acho que a nota como a 2000 eu achou ainda melhor, eu acho que pra essa temporada em si, como sempre vai ter a 2000 como comparação, né? Minha nota é nota 9 pra essa temporada. E você, Oswaldo? Eu acho que pelo que ele se propôs a fazer, acho que também é 10, viu, guitarra? A de 2000 pra mim também é 10, né? Acho que é melhor ainda, né? Acho que conseguiram melhorar, né? Mas essa daqui também foi muito boa, guitarra. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem pegou essa época, deixa aí seus comentários, né? Outros arcos aí, fotos marcantes dessa temporada, né? O que você estava fazendo nessa época. Sempre é interessante ler esse tipo de comentário, né? Então no próximo episódio dessa série a gente vai relembrar a temporada de 2000, que tem muita coisa, né, guitarra, pra falar de 2000, né? Sim, exatamente. 2000 ela é bem maior, né? Porque essa daí. Só pra finalizar, outra que a gente esqueceu. Essa temporada ela começou lá quase no final do ano, no meio do ano e tal. Então ela foi só teve menos capítulos, Sim, né? A de 2000 vai ter 270 e poucos capítulos. E essa tem só 140 e alguma coisa, né? Então a de 2000 foi bem maior, né? Então abordou muito mais coisa, mas foi bem marcante também. Então faz um merchan do teu canal, guitarra. Bom, pessoal, quem não conhece, quiser conhecer lá, acesse meu canal, /GuitarSongs, o canal de música, que também voltou hoje em dia, né? Voltado para entretenimento pop, da cultura pop. A gente tem vários vídeos meus lá com o Oswaldo e também com o Vini, fazendo análise de filmes e de outras coisas também, né? Então acessem lá e é isso aí. Valeu. Então, falou e até a próxima. Fui!